Numa oficina esquecida pela cidade, um velho mecânico encara o fim de tudo ao ver sua última chance escorrer pelas mãos. Até que um gesto inesperado de um morador de rua revela que a verdadeira habilidade vai muito além da técnica. A partir desse instante, nasce uma corrente de empatia capaz de transformar vidas inteiras com a força silenciosa da bondade. No bairro da Restinga, periferia esquecida de Porto Alegre, entre um ferro velho mal cuidado e uma borracharia abandonada, estava a oficina de seu Sebastião. O letreiro desbotado, Mecânica Novo Amanhecer, parecia zombar da realidade do lugar. Aos 68 anos, Sebastião Oliveira já não tinha a firmeza nas mãos que um dia fizeram dele o mecânico mais requisitado da região. Os dedos, agora trêmulos pelo tempo e pelo reumatismo, ainda tentavam segurar com dignidade as chaves de fenda e alicates, ferramentas que por décadas garantiram o sustento de sua família. O pequeno escritório, com paredes descascadas e um calendário parado em 2018, abrigava uma pilha de contas atrasadas. A notificação mais recente do Banco Nacional anunciava o leilão do imóvel em 3 dias, por inadimplência do empréstimo que Sebastião havia feito para modernizar a oficina 5 anos atrás. Um investimento que não deu retorno, pois logo as concessionárias e oficinas autorizadas engoliriam os pequenos negócios como o dele. Seu Sebastião trouxe um cafezinho, disse Dona Cleide, sua vizinha da lanchonete ao lado, uma das poucas pessoas que ainda se importavam com o velho mecânico. Obrigado, Cleide. Você e esse café são o que me mantém em pé, respondeu ele com um sorriso cansado, escondendo rapidamente as cartas de cobrança na gaveta. Ainda sem movimento hoje? Perguntou ela, olhando para o pátio vazio onde antigamente se formavam filas de carros esperando atendimento. Aquele Fiat da semana passada foi o único serviço do mês. Mal deu para comprar comida, confessou Sebastião, soprando o café quente. Os carros hoje são todos computadorizados. Ninguém quer um velho que mal sabe ligar um smartphone. O sol castigava o asfalto quando um ronco possante cortou a quietude da rua. Um SUV preto, reluzente e imponente, destoava completamente do cenário de casas simples e comércios modestos. O veículo estacionou em frente à oficina com movimentos precisos, deixando uma pequena nuvem de poeira que fez Sebastião e Cleide tossirem. Da porta do motorista desceu um homem de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno italiano impecável e óculos escuros de grife. Ricardo Mendonça era o tipo de pessoa que ocupava manchetes de revistas de negócios e cadernos de economia. Dono da maior rede de concessionárias de veículos de luxo do sul do país, seu rosto estava marcado por uma irritação mal contida. Alguém pode me ajudar nesse fim de mundo? Gritou ele, olhando ao redor com desdém. Sebastião colocou a xícara sobre a mesa e caminhou lentamente até o pátio. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Ricardo retirou os óculos escuros, revelando olhos frios que analisaram o velho mecânico de cima a baixo. Meu carro começou a apresentar uma falha estranha. Estava indo para uma reunião em Gramado quando o motor começou a oscilar. O GPS me trouxe até aqui como a oficina mais próxima. Que problema apresenta exatamente? E perguntou Sebastião, tentando manter a compostura profissional diante do cliente evidentemente abastado. Se eu soubesse, consertaria eu mesmo, respondeu Ricardo com ironia. O painel indica algum problema no sistema de injeção, mas meu motorista está doente e estou dirigindo sozinho. Preciso que verifique e resolva isso imediatamente. Tenho uma reunião em 2 horas que definirá o futuro de milhões. Sebastião engoliu em seco. Sabia que aquele modelo era completamente digital, com sistemas que seus equipamentos defasados não conseguiriam sequer diagnosticar. Seus olhos percorreram a oficina quase vazia, com ferramentas antigas e nenhum computador de diagnóstico moderno. Senhor, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Mendonça. Ricardo Mendonça, interrompeu o empresário como se o nome devesse significar algo. Senhor Mendonça, receio que não tenho os equipamentos necessários para diagnosticar carros como o seu. Seria melhor procurar a concessionária autorizada no centro da cidade. Posso chamar um guincho para o senhor. O rosto de Ricardo transformou-se numa máscara de incredulidade. Está me dizendo que isso aqui nem sequer é uma oficina de verdade?
Como o GPS pode indicar um lugar que não consegue fazer o básico? Dona Cleide, que observava a cena da porta da lanchonete, sentiu o coração apertar pelo amigo. Sebastião era um homem orgulhoso, que construíra sua vida em torno daquela oficina. Senhor, trabalhei com carros por mais de 45 anos. Esta é uma oficina de verdade, apenas não tenho os aparelhos eletrônicos que seu carro exige, explicou Sebastião, com a voz ligeiramente trêmula. Os tempos mudaram e você não mudou com eles, pelo visto, completou Ricardo com desprezo. Não posso perder meu tempo. Vou chamar um guincho particular. Enquanto Ricardo sacava o celular de última geração, uma figura silenciosa aproximou-se pelo lado oposto da rua. Um homem de aproximadamente 40 anos, barba por fazer e roupas simples mas limpas, carregava uma mochila surrada nas costas. Seu andar era calmo, quase imperceptível. Os moradores locais o conheciam apenas como Ney, o andarilho que percorria as ruas do bairro em busca de pequenos trabalhos, água ou comida. Ney parou a alguns metros, observando a cena. Seus olhos, de um castanho profundo e atento, fixaram-se no capô aberto do SUV luxuoso. Posso dar uma olhada? Disse ele com uma voz que, embora baixa, carregava uma segurança surpreendente. 3 pares de olhos viraram-se para ele simultaneamente. Ricardo o avaliou com um misto de surpresa e desdém. Sebastião sentiu uma pontada de vergonha por ter seu espaço invadido. Cleide apenas observava, curiosa. E quem seria você? A perguntou Ricardo com um sorriso de escárnio. Apenas alguém que entende de carros. Respondeu Ney sem se intimidar com o tom do empresário. Ricardo olhou para Sebastião, depois para o homem simples à sua frente, e soltou uma risada curta e seca. Primeiro um mecânico sem equipamentos, agora um... Bem, seja lá o que você for, este é meu dia de sorte. Ney permaneceu impassível. O senhor quer resolver o problema do carro ou prefere esperar horas pelo guincho? O empresário consultou o relógio de pulso, visivelmente impaciente. Sua expressão oscilava entre a irritação e a resignação. Tenho uma reunião crucial em Gramado. Cada minuto vale dinheiro. Então não há muito o que perder, não é? Respondeu Ney, aproximando-se calmamente do veículo. Ricardo afastou-se com relutância, fazendo um gesto dramático em direção ao carro. Fique à vontade. Se piorar a situação, você paga o conserto na concessionária. Sem responder à provocação, Ney aproximou-se do motor exposto. Seus movimentos eram precisos e metódicos. Diferente do que todos esperavam, ele não pegou ferramentas imediatamente. Fechou os olhos por um momento, apenas escutando o motor em marcha lenta. Sebastião observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Conhecia Ney de vista, como alguém que ocasionalmente pedia água na oficina ou ajudava em pequenas tarefas pelo bairro em troca de alguns trocados. Nunca imaginara que ele tivesse conhecimentos mecânicos. A rua estava silenciosa, exceto pelo ronronar irregular do motor de luxo. Ney aproximou seu ouvido do compartimento, como se conversasse com a máquina. Seus dedos percorriam delicadamente componentes e conexões. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Ricardo olhava para o relógio a cada minuto, bufando de impaciência. Seu celular tocou várias vezes, mas ele apenas silenciava as chamadas sem atender. Seu Sebastião permanecia a uma distância respeitosa, observando com curiosidade os movimentos metodológicos de Ney. Será que dá para acelerar isso? Ou pelo menos fingir que está fazendo algo útil? Provocou Ricardo cruzando os braços. Ney não respondeu. Seus dedos percorriam conexões. Tocavam componentes como se pudesse ler o veículo através do tato. Depois de alguns minutos, apontou para uma região específica próxima ao bloco de sensores. Posso usar algumas ferramentas? Perguntou ele a Sebastião, que assentiu e gesticulou em direção à sua caixa. Sirva-se do que precisar, rapaz, respondeu o velho mecânico. Ney selecionou apenas uma chave Phillips pequena e uma pinça de precisão. Com movimentos surpreendentemente delicados para suas mãos grandes, alcançou um ponto quase invisível entre os componentes eletrônicos. O problema é um sensor de oxigênio com a conexão frouxa, explicou ele, trabalhando cuidadosamente. Está causando leituras incorretas para a central. O sistema entra em modo de proteção, reduzindo a potência.
Ricardo aproximou-se incrédulo. Impossível. Um carro desse nível não teria uma falha tão básica. Na verdade, respondeu Ney sem tirar os olhos do trabalho, quanto mais sofisticado o sistema, mais vulnerável a pequenas falhas. Um único conector mal encaixado pode comprometer todo o conjunto. Em menos de 15 minutos, com apenas aquelas duas ferramentas simples, Ney reconectou e fixou o sensor. Fechou cuidadosamente o compartimento que havia aberto e pediu a Ricardo que ligasse o motor. O ronco possante do motor agora soava perfeitamente harmonioso. O painel digital não apresentava mais alertas. Ricardo acelerou algumas vezes, testando a resposta do carro que reagia com precisão. Sua expressão oscilava entre alívio e desconfiança. Parece que... Resolveu, admitiu ele a contragosto. Resolveu, confirmou Ney com simplicidade. O carro está pronto para sua viagem. Ricardo tirou a carteira do bolso interno do paletó. Quanto devo por este serviço? Ney balançou a cabeça. Nada, só quis ajudar. O empresário franziu o senho como se tivesse ouvido algo em uma língua desconhecida. Todo mundo quer algo. Qual é o seu preço? Nem todo serviço precisa. De pagamento, respondeu Ney. Algumas coisas fazemos apenas porque podemos ajudar. Aquela resposta pareceu desestabilizar Ricardo mais do que qualquer provocação poderia fazer. Ele olhou para o dinheiro em sua mão, depois para o homem simples à sua frente, incapaz de processar aquela recusa. Seu mundo, construído sobre transações, lucros e vantagens, não comportava atos de bondade gratuita. A tensão foi interrompida pelo som de outra chegada. Uma motocicleta esportiva estacionou ao lado do SUV. Dela desceu um rapaz de aproximadamente 30 anos, vestindo uma jaqueta de couro com o logotipo da rede de concessionárias Mendonça. Tio Ricardo. Finalmente te encontrei, exclamou o jovem, retirando o capacete e revelando um rosto que carregava traços familiares aos do empresário. Você não atendeu minhas ligações. Felipe, o que faz aqui? Perguntou Ricardo, guardando a carteira. Quando vi que você estava atrasado para a reunião, rastreei seu carro pelo aplicativo, explicou Felipe, exibindo o celular. O sistema mostrou um código de falha. Vim ajudar. Ricardo fez um gesto em direção ao veículo. Este senhor já resolveu o problema. Felipe observou Ney com desconfiança profissional. Seu olhar percorreu o ambiente da oficina simples e as ferramentas antigas. Qual era o problema? Sensor de oxigênio com conexão frouxa, respondeu Ney. O jovem soltou uma risada de escárnio. É impossível. Esse modelo tem sensores blindados com conectores de pressão. Não afrouxam assim. Felipe caminhou até o carro, ignorando o trabalho já realizado. De sua mochila, retirou um tablet e um pequeno dispositivo que conectou à entrada diagnóstica do veículo. A tela acendeu mostrando dados e esquemas técnicos. Deixe-me verificar isso direito. Tenho todos os certificados das fábricas alemãs. Sou especialista em veículos de alta performance. Ney tentou intervir. O carro já está funcionando perfeitamente. Talvez seja melhor não mexer no que... Por favor, interrompeu Felipe com arrogância. Deixe o trabalho técnico para os profissionais formados. Ricardo consultou novamente o relógio. Apenas seja rápido, Felipe. Já estou atrasado. Empolgado para demonstrar seu conhecimento, Felipe começou a realizar testes diagnósticos avançados. Seus dedos deslizavam pela tela do tablet com confiança. Vou otimizar o sistema todo. Quando eu terminar, esse carro vai estar melhor que novo. Enquanto trabalhava, monologava sobre sua formação técnica, os cursos internacionais que havia feito e como a tecnologia moderna havia tornado obsoletos os métodos antiquados. Cada palavra parecia uma pequena farpa, direcionada tanto a Sebastião quanto a Ney. Após vários minutos de configuração, Felipe sorriu satisfeito. Agora sim. Reprogramei os parâmetros para melhor desempenho. Vamos testar. Ricardo entrou no veículo e girou a chave. O motor tossiu, hesitou e então emitiu um som irregular. As luzes do painel acenderam novamente, agora com ainda mais alertas que antes. Isso é normal, garantiu Felipe, embora seu tom já não carregasse a mesma confiança. Sistema se adaptando às novas configurações. O motor continuou funcionando de forma instável. Felipe, agora visivelmente nervoso, conectou novamente o tablet. Não entendo. Preciso resetar todo o sistema.
Talvez devêssemos voltar à configuração anterior, sugeriu Ney calmamente. Eu sei o que estou fazendo, reagiu Felipe, digitando comandos freneticamente no tablet. Vou fazer um reset completo e reinstalar o firmware. O que aconteceu a seguir ocorreu em questão de segundos. A tela do painel do carro apagou completamente. Um som agudo de componentes elétricos sobrecarregados preencheu o ar, seguido pelo odor característico de circuitos queimados. O motor desligou abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta do local. Felipe olhava atônito para o tablet, que exibia uma mensagem de erro crítico. Ricardo saiu do veículo, seu rosto uma máscara de fúria contida. O que você fez com meu carro? Saí, perguntou ele, cada palavra pronunciada lentamente. Felipe engoliu em seco. Parece que houve uma sobrecarga no módulo de injeção durante a reprogramação. É um evento raro, mas... Traduzindo, você quebrou o que já estava funcionando, completou Ricardo. Sua voz, surpreendentemente, não se elevou. Era um tipo de raiva fria e calculada, ainda mais intimidadora. Ney aproximou-se do veículo novamente, analisando a situação. O módulo principal de injeção provavelmente queimou com a sobrecarga. Sem ele, o carro não funciona. E quanto tempo leva para resolver isso? Perguntou Ricardo, já sabendo que sua reunião estava definitivamente comprometida. Um módulo novo precisa ser encomendado da fábrica, explicou Felipe, pálido. Depois precisa ser programado com os parâmetros específicos deste veículo. Talvez uma semana. Ricardo respirou fundo, controlando visivelmente sua raiva. Seu olhar alternava entre o sobrinho constrangido e o carro agora completamente inoperante. Décadas de treinamento em negociações difíceis permitiam que mantivesse a compostura, mas seus olhos traíam a tempestade interna. Uma semana, repetiu ele, como se testasse a palavra. Uma reunião que poderia definir o futuro da empresa. Perdida. Tudo porque você precisava provar que é mais inteligente que todos. Felipe abaixou a cabeça, sem argumentos. Seu tio nunca havia sido particularmente afetuoso ou compreensivo com erros, mesmo pequenos. Este estava longe de ser pequeno. O clima tenso foi quebrado pela voz tranquila de Ney. Talvez haja uma solução temporária. Todos os olhares voltaram-se para ele. O módulo está danificado, mas o sistema auxiliar ainda deve estar funcionando, explicou ele. Com o equipamento certo, poderia reprogramá-lo para assumir algumas funções do módulo principal. Não seria uma solução permanente, mas permitiria que o carro funcionasse em modo limitado, o suficiente para chegar a um centro autorizado ou até Gramado. E de onde tiraremos esse equipamento certo? Questionou Ricardo, claramente cético. Ney olhou para Felipe. Seu sobrinho tem o scanner e o software necessários. Eu conheço o procedimento de reprogramação emergencial. Se trabalharmos juntos, podemos resolver isso. Felipe hesitou, seu orgulho ferido lutando contra a necessidade prática de consertar o erro que cometera. Você tem certeza que sabe fazer isso? Tenho certeza, afirmou Ney com uma serenidade que contrastava com a tensão do momento. Mas precisamos começar imediatamente. Felipe lançou um olhar questionador para o tio, que respondeu com um aceno resignado. Faça o que for preciso, não temos alternativa. Sem perder tempo, Ney e Felipe iniciaram o trabalho conjunto. Seu Sebastião providenciou um espaço coberto no pequeno galpão da oficina, onde o SUV foi empurrado por todos. Dona Cleide, percebendo que a situação demandaria tempo, trouxe uma garrafa térmica de café e alguns salgados de sua lanchonete. O contraste entre os dois homens trabalhando era visível. Felipe, com seu tablet de última geração e scanner diagnóstico profissional, representava a tecnologia moderna, a educação formal, o privilégio. Ney, com suas mãos calejadas e conhecimento intuitivo, simbolizava outro tipo de sabedoria, forjada pela experiência e necessidade. Vou acessar o sistema auxiliar, explicou Felipe, conectando seu equipamento. Mas não conheço os parâmetros de contingência para esse modelo. Deixe o sistema entrar em modo de diagnóstico primeiro, orientou Ney com calma. Depois temos que localizar os endereços de memória do módulo auxiliar. Ricardo observava à distância, os braços cruzados, em uma postura que misturava impaciência e curiosidade. O telefone continuava a vibrar em seu bolso, mas agora ele ocasionalmente respondia,
explicando brevemente que estava lidando com um contratempo mecânico. Para alguém habituado a controlar todas as variáveis, aquela situação representava um desconforto profundo. Enquanto Felipe navegava pelos menus técnicos do sistema, Ney explicava cada passo com uma clareza surpreendente. Não havia arrogância em suas instruções, apenas a transmissão objetiva de conhecimento. Em alguns momentos, era quase como se falasse a linguagem das máquinas, prevendo respostas do sistema antes mesmo que aparecessem na tela. Como você sabe tudo isso? Já perguntou Felipe após 1 hora de trabalho conjunto, sua curiosidade finalmente superando o orgulho ferido. Ney sorriu levemente, sem tirar os olhos da tela onde códigos e diagramas se alternavam. Trabalhei por 15 anos na Autotech, fabricando módulos eletrônicos para exportação. Conhecia cada componente, cada linha de código. A revelação pairou no ar como uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Ricardo, que acompanhava a conversa, aproximou-se. A Autotech? Aquela que fechou há cerca de 8 anos? Perguntou ele subitamente interessado. Ney assentiu enquanto ajustava um parâmetro no sistema. Essa mesma. E como um ex-funcionário de uma das maiores fabricantes de componentes eletrônicos automotivos, acaba... Ricardo hesitou, buscando palavras que não soassem ofensivas. Nas ruas, completou Ney sem demonstrar incômodo. A vida às vezes segue caminhos inesperados, Sr. Mendonça. Havia algo na forma como Ney pronunciou o sobrenome que fez Ricardo estreitar os olhos, como se tentasse recordar algo importante. O momento foi interrompido por uma exclamação de Felipe. Conseguimos. O sistema auxiliar está respondendo. De fato, o painel do veículo havia acendido parcialmente. O motor ainda não funcionava, mas o primeiro obstáculo estava superado. Ney sorriu discretamente, satisfeito com o progresso. Agora precisamos redirecionar as funções do módulo principal para o secundário, explicou ele. É como ensinar um assistente a fazer o trabalho do chefe. Não será perfeito, mas funcionará. Por mais útil, 2 horas, a dupla improvável trabalhou em sintonia crescente. Felipe, inicialmente resistente, gradualmente começou a absorver o conhecimento compartilhado por Ney. Sua arrogância dava lugar a um genuíno interesse pelos métodos não convencionais que o homem empregava. A maioria dos técnicos segue apenas os protocolos, comentou Ney, enquanto finalizavam uma sequência complexa de comandos. Mas carros são como organismos. Cada um responde de forma única, tem sua própria personalidade. Nas fábricas nos ensinam que são máquinas precisas, previsíveis, contrapôs Felipe, digitando uma sequência sugerida por Ney. E são, em condições perfeitas de laboratório, concordou Ney. Mas no mundo real, com poeira, temperatura variável, desgaste, cada carro desenvolve particularidades. É preciso escutá-los. Ricardo, que mantinha distância dos aspectos técnicos, não pôde deixar de notar como aquela filosofia contrastava com sua própria abordagem dos negócios. Ao longo dos anos, havia transformado concessionárias em operações padronizadas, mecanizadas, onde cada funcionário seguia protocolos rígidos. Eficientes, sim, mas desprovidas daquela compreensão intuitiva que presenciava agora. Finalmente, após quase 4 horas de trabalho intenso, chegou o momento decisivo. Está pronto para o teste, anunciou Felipe, desconectando os aparelhos. Tio pode tentar ligar agora. Ricardo entrou no veículo e girou a chave. O motor tossiu algumas vezes, hesitou, mas então ganhou vida com um ronco constante, ainda que menos potente que o normal. Funcionou, exclamou Felipe, uma genuína alegria substituindo o estresse das horas anteriores. Em modo de emergência, explicou Ney, observando atentamente o funcionamento. A aceleração estará limitada a 80%, e algumas funções de conforto não funcionarão, mas o suficiente para chegar a Gramado ou a uma concessionária autorizada. Ricardo saiu do carro, seu semblante sério, mas com algo novo no olhar. Impressionante trabalho, admitiu ele. Quanto devo a vocês? Felipe começou a mencionar valores, mas foi interrompido por Ney. Para mim, nada, disse ele, limpando as mãos em um pano que Sebastião havia fornecido. Ajudar foi suficiente. Novamente, Ricardo enfrentou aquela resposta desconcertante. Seu mundo de transações comerciais
não compreendia a lógica da generosidade sem contrapartida. Todo mundo quer algo, insistiu ele, agora mais curioso que desafiador. Nem sempre, respondeu Ney. Algumas dádivas não precisam de retorno. Antes que a conversa pudesse continuar, seu Sebastião aproximou-se timidamente. O velho mecânico havia observado tudo com uma mistura de admiração e desespero crescente. As mãos trêmulas seguravam um papel amassado, a notificação de despejo. Sei que não é da minha conta, começou ele, dirigindo-se a Ricardo. Mas o senhor parece ser um homem influente. Minha oficina será leiloada em 3 dias por causa de uma dívida com o banco. Se pudesse interceder... A expressão de Ricardo endureceu imediatamente. Aquele era um território familiar, alguém tentando obter vantagem de sua posição. Lamento sua situação, mas não me envolvo em negócios alheios. Sebastião baixou o olhar envergonhado pela própria ousadia. Ney, que arrumava as ferramentas emprestadas, interrompeu a ação. Seu Sebastião é um homem honrado, disse ele com voz calma, mas firme. Não merece perder o trabalho de uma vida. E o que sugere? Que eu pague a dívida de um estranho, respondeu Ricardo com ironia. Ney sustentou seu olhar por um longo momento. Não sugeri nada, apenas afirmei um fato. Ricardo desviou o olhar primeiro, inexplicavelmente incomodado. De qualquer forma, obrigado pela ajuda. Agora preciso seguir viagem. Felipe, percebendo a tensão, rapidamente guardou seus equipamentos. O carro precisa de revisão completa em breve, explicou ele profissionalmente. Esta é apenas uma solução temporária. Ricardo assentiu, entrando no veículo. Antes de fechar a porta, tirou da carteira um maço de notas e estendeu para Sebastião. Pelo uso do espaço. Não é caridade, é pagamento justo. O velho mecânico, após um momento de hesitação, aceitou o dinheiro com um aceno de gratidão. Ricardo deu partida e, sem mais palavras, conduziu o veículo para fora da oficina. Felipe ficou para trás, terminando de guardar seus equipamentos. Havia uma inquietação evidente em seus movimentos, como se algo importante tivesse ficado inacabado. Você realmente trabalhou na Autotech? As perguntou ele a Ney enquanto fechava sua maleta de ferramentas. Por 15 anos, confirmou Ney. Comecei na linha de montagem e cheguei a supervisor de desenvolvimento. E o que aconteceu? Ney ficou em silêncio por alguns instantes, seu olhar perdido em algum ponto distante. Quando falou, sua voz carregava o peso de memórias dolorosas. Cometi um erro, um grande erro. A confissão inesperada criou um momento de vulnerabilidade que Felipe não esperava. Que tipo de erro? O tipo que destrói carreiras e famílias. Ney fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Durante o desenvolvimento de um novo sistema de injeção, identifiquei uma falha potencial. Alertei meus superiores, mas eles decidiram prosseguir com o lançamento. Estava prevista uma grande venda internacional. Felipe assentiu, começando a entender. E você não concordou com isso? Falsifiquei documentos de testes para impedir a certificação, admitiu Ney. Foi descoberto. Perdi meu emprego, minha reputação, tudo. Meu pai era o diretor técnico da empresa. Seu pai? Repetiu Felipe, atônito com a revelação. Ney assentiu, seu semblante sereno apesar da dureza da memória. Paulo Mendonça. O mesmo sobrenome do seu tio, não por coincidência. A informação atingiu Felipe como um golpe físico. Paulo Mendonça havia sido uma lenda no setor automotivo, sócio fundador da Autotech e, de fato, irmão de Ricardo Mendonça. As peças começavam a se encaixar. Então você é Aguinaldo Mendonça. Nem era apenas o apelido de infância que meu pai usava, completou ele com um sorriso triste. Antes de me deserdar e expulsar de casa por trair a empresa da família. Felipe precisou sentar-se no banco de trabalho próximo. Aquele homem simples que vivia nas ruas era, na verdade, seu primo, um parente que a família nunca mencionava como se nunca tivesse existido. Meu tio sabe quem você é. Reconheceu meu nome, tenho certeza. Mas faz tanto tempo. Talvez prefira pensar que é coincidência. Ney, ou melhor, Aguinaldo, encolheu os ombros. Eu não esperava encontrá-lo nem queria. Apenas vi alguém precisando de ajuda e fiz o que pude. No outro extremo da oficina, seu Sebastião continuava a encarar as notas em sua mão. O valor era considerável, mas muito aquém do necessário para salvar sua oficina do leilão iminente. Com um suspiro resignado,
Guardou o dinheiro no bolso surrado da camisa de flanela. Pelo menos paga o mercado do mês, murmurou para si mesmo. Dona Cleide, que havia retornado à lanchonete durante o concerto, aproximou-se novamente. E então, Sebastião, aquele figurão vai ajudar com o banco? O velho mecânico balançou a cabeça negativamente. Gente como ele não se mistura com gente como nós, Cleide. Foi só um acaso do destino que trouxe ele aqui hoje. A mulher colocou a mão em seu ombro, em um gesto de solidariedade silenciosa. Ambos sabiam que em 3 dias, a mecânica Novo Amanhecer seria apenas uma lembrança. O nome da placa, escolhido décadas antes com tanto otimismo, parecia agora uma ironia cruel. Felipe, ainda processando as revelações sobre seu primo até então desconhecido, aproximou-se do velho mecânico. Quanto é a dívida, seu Sebastião? O homem hesitou, como se o valor fosse uma vergonha pessoal. 128 mil com os juros acumulados. Peguei o empréstimo para modernizar a oficina, comprar equipamentos novos. Mas então veio a pandemia, depois a crise. Não consegui acompanhar as parcelas. Felipe assentiu, compreendendo. Aquela era a história de tantos pequenos empreendedores brasileiros. O sonho de crescimento, interrompido por circunstâncias além do controle, transformado em pesadelo de dívidas impagáveis. E o senhor tentou renegociar com o banco? Tantas vezes que já perdi a conta, respondeu Sebastião com resignação. Mas sempre exigem um valor de entrada que não tenho como pagar. Felipe ficou em silêncio refletindo. Seu tio certamente teria condições de resolver aquela situação com uma única ligação, mas conhecia bem demais o temperamento de Ricardo para alimentar esperanças. O empresário havia construído seu império com base em decisões frias, nunca emocionais. Situações como aquela eram, em sua visão, o mercado se regulando naturalmente. Enquanto isso, na estrada para Gramado, Ricardo dirigia com atenção redobrada. O carro funcionava no limite, como Ney havia previsto. Algo naquele encontro inesperado o perturbava profundamente. A menção ao nome Mendonça, o conhecimento técnico extraordinário, os traços faciais familiares, tudo apontava para uma conclusão que ele relutava em aceitar. Aguinaldo murmurou para si mesmo, testando o nome que não pronunciava há anos. Poderia realmente ser ele? O sobrinho rebelde que havia desafiado o próprio pai, causando um escândalo que quase destruiu a empresa familiar. Ricardo ainda se lembrava da fúria de seu irmão Paulo ao descobrir a sabotagem. Meu próprio filho, gritava ele ao telefone naquela noite distante. Falsificou relatórios para impedir a certificação do novo sistema. Diz que era inseguro, que poderia causar acidentes, como se soubesse mais que toda a equipe de engenharia. Na época, Ricardo havia aconselhado o irmão a processar o rapaz, fazer dele um exemplo. Paulo optou por um castigo diferente. Deserdar o filho, expulsá-lo da família, garantir que nunca mais trabalhasse no setor. Que aprenda a viver sem o dinheiro dos Mendonça. Foram suas palavras finais sobre o assunto. A ironia não escapava a Ricardo. O sistema desenvolvido naquela época realmente acabou apresentando falhas graves meses após o lançamento. Exatamente como o jovem Aguinaldo havia alertado. Um recall milionário e vários processos por acidentes quase levaram a Autotec à falência. Paulo nunca se recuperou do golpe duplo, a traição do filho e a comprovação posterior de que ele estava certo. Faleceu 3 anos depois, um homem amargo e derrotado. E agora, por uma coincidência absurda, Ricardo havia reencontrado o sobrinho renegado. Não como o jovem engenheiro promissor de outrora, mas como um homem em situação de rua, ainda assim mantendo intacta sua dignidade e conhecimento. Mais perturbador ainda era a bondade demonstrada por Aguinaldo. Ele certamente havia reconhecido o tio, mas não demonstrou ressentimento. Pelo contrário, ajudou-o quando poderia facilmente ter se vingado revelando sua identidade ou simplesmente dando as costas. Aqueles pensamentos acompanharam Ricardo durante toda a viagem. A reunião em Gramado, tão importante horas atrás, agora parecia trivial diante da tempestade emocional que enfrentava. De volta à oficina de seu Sebastião, Felipe finalmente rompeu o silêncio que se instalara. Você poderia ter contado quem era, pelo menos para receber o que lhe é devido. Aguinaldo balançou a cabeça, guardando as últimas ferramentas. Não quero nada da família Mendonça. Aprendi que há valores mais importantes que dinheiro ou nome.
Mas você poderia ter uma vida melhor. Não precisaria viver nas ruas, dormir em abrigos. Quem disse que não tenho uma vida boa? Respondeu Aguinaldo com um sorriso genuíno. Tenho liberdade, paz de espírito. Faço o que gosto quando surge oportunidade. Ajudo pessoas sem esperar retorno. Há muitas formas de riqueza, primo. A palavra primo fez Felipe se dar conta da realidade daquele parentesco. Por quantos anos havia crescido sem saber da existência deste homem? Quantas histórias familiares haviam sido sanitizadas, apagando a presença de Aguinaldo? O que você fará agora? Perguntou Felipe, genuinamente interessado. O mesmo de sempre. Seguir meu caminho. Aguinaldo estendeu a mão para se despedir. Foi bom trabalhar com você. Tem potencial para ser mais que um técnico seguidor de manuais. Felipe apertou a mão oferecida, sentindo uma conexão que transcendia o parentesco recém-descoberto. Muito. Posso te encontrar de novo. Tenho tanto a aprender, não só sobre carros. A pergunta pegou Aguinaldo de surpresa. Seu rosto, marcado pela vida nas ruas, suavizou-se. Estarei por aqui. Este bairro é meu território. E então, após uma pausa, seria bom conversar mais. Com um último aceno, Aguinaldo pegou sua mochila surrada e dirigiu-se à saída. Felipe o observou partir, dividido entre seguir o primo recém-encontrado ou permanecer na oficina. Optou pelo segundo, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Seu Sebastião havia voltado para o pequeno escritório nos fundos, onde revisava papéis antigos, faturas, notas, memórias de tempos melhores. A presença silenciosa de Cleide ao seu lado era seu único conforto. O que vai fazer depois que... Você sabe? Sei, perguntou ela com delicadeza. Tenho um sobrinho em Caxias do Sul. Talvez me aceite por um tempo até encontrar algum bico. A voz do velho mecânico tremia ligeiramente. 50 anos neste lugar, Cleide. Comecei como ajudante do antigo dono. Depois comprei o ponto quando ele se aposentou. Vi esse bairro nascer ao redor da oficina. Cleide apertou sua mão enrugada. Conhecia bem aquela dor. Seu falecido marido havia sido cliente fiel da oficina por décadas. Felipe apareceu à porta do escritório, hesitante. Seu Sebastião estava pensando. O senhor me permitiria dar uma olhada nos documentos da dívida? Talvez haja alguma cláusula, alguma brecha. O velho assentiu sem muita esperança. Fique à vontade, meu jovem, mas já consultei 2 advogados. Dizem que não há nada a fazer. Enquanto Felipe analisava os papéis, um plano começava a se formar em sua mente. Não era apenas sobre salvar uma oficina. Era sobre honrar o exemplo que seu recém-descoberto primo havia demonstrado. A generosidade de Aguinaldo, sua habilidade em ouvir as máquinas, sua dignidade apesar das circunstâncias adversas, tudo isso havia tocado algo profundo em Felipe. Por horas, ele permaneceu debruçado sobre os documentos, fazendo ligações, consultando sites de legislação. Quando a noite caiu sobre o bairro da Restinga, Felipe havia tomado sua decisão. Seu Sebastião, chamou ele o velho mecânico que já se preparava para fechar o estabelecimento. O senhor aceitaria um sócio? A pergunta foi tão inesperada que Sebastião pensou ter ouvido errado. Como assim, rapaz? Estou propondo uma sociedade. Invisto na quitação da dívida e na modernização do espaço. O senhor entra com a experiência e o ponto comercial. Sociedade? Repetiu Sebastião incrédulo. Seus olhos cansados alternavam entre Felipe e Cleide, como se buscasse confirmação de que não estava sonhando. Por que um jovem da sua posição se interessaria por um negócio falido? Felipe sorriu, puxando uma cadeira para sentar-se frente a frente com o velho mecânico. Porque não é um negócio falido, seu Sebastião. É um negócio com potencial inexplorado. Cleide observava a cena com um misto de esperança e desconfiança. Em sua experiência, ofertas que pareciam boas demais para ser verdade geralmente escondiam alguma armadilha. E o que ganharia com isso? Perguntou ela protetora. Este lugar mal dá para o Sebastião se manter. Justamente porque falta modernização, respondeu Felipe sem se abalar. Com equipamentos adequados para atender carros mais novos, uma presença online para atrair clientes da região. O potencial é enorme. Sebastião coçou a barba grisalha, ainda desconfiado. E quanto quer da sociedade? 50%? 70%? 30%? Respondeu Felipe prontamente.
O suficiente para recuperar o investimento gradualmente, mas mantendo o senhor como sócio majoritário. Afinal, a alma do negócio é sua. A proposta era tentadora demais para ser recusada, mas anos de dificuldades haviam ensinado Sebastião a ser cauteloso. Preciso pensar, conversar com minha filha. Ela entende mais desses contratos. Felipe assentiu, compreensivo. Claro, podemos formalizar tudo amanhã com um advogado se aceitar, mas precisamos agir rápido por causa do prazo do leilão. Após combinarem um horário para o dia seguinte, Felipe se despediu e partiu na motocicleta. A noite já havia caído completamente sobre o bairro da Restinga, mas uma pequena chama de esperança agora iluminava o que antes parecia um futuro sombrio. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros dali, Ricardo Mendonça finalmente chegava ao hotel em Gramado, onde a reunião de negócios deveria ter acontecido horas antes. Apesar de todos os contratempos, havia conseguido remarcar o encontro para o café da manhã do dia seguinte. Seu quarto luxuoso oferecia todos os confortos que o dinheiro podia comprar, mas o empresário sentia-se estranhamente inquieto. Serviu-se de um drink do frigobar e caminhou até a varanda. A noite estrelada da Serra Gaúcha normalmente o acalmaria, mas naquela ocasião, cada gole do uísque importado trazia à tona memórias que havia tentado sepultar por anos. A imagem de Aguinaldo, ou Ney, como se chamava agora, persistia em sua mente. O sobrinho que a família havia rejeitado e que, ironicamente, demonstrara mais integridade que muitos executivos que Ricardo conhecia. Havia algo profundamente perturbador em ver alguém do próprio sangue, vivendo em condições tão precárias, ainda assim mantendo uma dignidade que desafiava explicações. Mais perturbadora ainda era a bondade demonstrada. Aguinaldo poderia facilmente ter se vingado, recusando ajuda ou expondo o tio perante Felipe. Em vez disso, escolheu ajudar sem pedir nada em troca, exemplificando uma generosidade que Ricardo, em toda sua riqueza, raramente praticava ou testemunhava. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Felipe, informando que não voltaria para casa naquela noite. Planejava ficar em Porto Alegre para resolver um assunto importante. Ricardo franziu o senho, imaginando que tipo de assunto seria tão urgente a ponto de manter o sobrinho na capital, em vez de retornar à mansão da família em Novo Hamburgo. Uma suspeita começou a se formar em sua mente. Teria o encontro com Aguinaldo causado algum impacto em Felipe também? O jovem sempre fora ambicioso e um tanto arrogante, traços que o próprio Ricardo havia incentivado, vendo neles o potencial para assumir os negócios da família no futuro. Mas hoje, trabalhando lado a lado com um primo desconhecido, algo parecia ter mudado. Ricardo voltou para dentro do quarto e abriu seu laptop. Em vez de revisar os números para a reunião da manhã seguinte, encontrou-se buscando notícias antigas sobre a Autotech e o escândalo envolvendo seu sobrinho. Os arquivos digitais revelaram manchetes que não via há anos. Filho de diretor da Autotech denuncia falhas de segurança e é demitido. Jovem engenheiro falsificou documentos para impedir certificação, afirma a empresa. Recall de componentes da Autotech confirma alertas ignorados. Ações despencam. A última manchete, datada de quase 2 anos após a expulsão de Aguinaldo, foi particularmente dolorosa. Paulo Mendonça, fundador da Autotech, falece aos 58 anos após longa depressão. Ricardo fechou o laptop bruscamente. Seu irmão nunca havia se recuperado do duplo golpe. A suposta traição do filho e a posterior confirmação de que o rapaz estava certo quanto às falhas. O orgulho impediu qualquer reconciliação, e Paulo levou para o túmulo o peso daquela ruptura familiar. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo permitiu-se questionar as decisões tomadas naquela época. Se tivessem ouvido Aguinaldo? Se em vez de puni-lo por sua ousadia, tivessem reconhecido sua preocupação legítima com a segurança, quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Quanto dinheiro economizado? Quanto sofrimento evitado? A noite passou lentamente para Ricardo, entre memórias dolorosas e reflexões incomuns, para um homem habitualmente focado apenas no futuro e nos lucros. Quando o sol nasceu, revelando a beleza da paisagem serrana através da janela do hotel, uma decisão já havia se formado em sua mente. Na oficina de seu Sebastião,
O novo dia começou com uma atmosfera de tensa expectativa. O mecânico havia passado a noite conversando por telefone com sua filha Ana, professora universitária em Porto Alegre, que inicialmente mostrou-se cética quanto à proposta de Felipe. Pai, você mal conhece esse rapaz, argumentara ela. Como pode confiar que não está tentando aplicar algum golpe? Ele é sobrinho daquele empresário rico, o dono das concessionárias Mendonça, explicou Sebastião. Tem dinheiro, posição. Por que se interessaria por uma oficina velha como a minha? Justamente por isso, pai. Pode ser algum esquema para pegar o ponto comercial. Ou lavar dinheiro, sei lá. Mas após uma longa conversa e a promessa de que Ana estaria presente na assinatura de qualquer documento, chegaram a um consenso. Valeria a pena ao menos ouvir detalhes da proposta. Felipe chegou cedo, acompanhado por um advogado de aparência séria que carregava uma pasta de documentos. Apresentou-se como Dr. Márcio, especializado em direito empresarial. Ana, que havia dirigido diretamente da universidade, já aguardava com o pai, braços cruzados e expressão analítica. Antes de entrarmos nos detalhes legais, começou Felipe, gostaria de explicar melhor minha visão para este lugar. Usando o tablet, ele mostrou imagens de transformações de oficinas similares, que haviam passado de estabelecimentos tradicionais para centros automotivos modernos, mantendo, porém, o caráter acolhedor e personalizado. Falou sobre equipamentos de diagnóstico que poderiam ser adquiridos, treinamentos específicos para seu Sebastião se atualizar, estratégias de marketing digital para atrair uma clientela diversificada. Mas por que aqui? Questionou Ana, ainda desconfiada. Existem localizações muito melhores na cidade. Porque este bairro precisa deste serviço, respondeu Felipe com surpreendente sinceridade. E porque seu pai tem algo que não se compra, décadas de experiência e a confiança da comunidade. Enquanto discutiam os termos do acordo, Felipe notou uma movimentação incomum na rua. Pessoas começavam a se aglomerar em frente à oficina, olhando para o céu com expressões de espanto. O som característico de pás cortando o ar confirmou suas suspeitas. Um helicóptero aproximava-se. O que está acontecendo? E perguntou Sebastião, levantando-se com dificuldade. Todos saíram para o pátio a tempo de ver um helicóptero executivo, ostentando o logotipo das concessionárias Mendonça, pousando em um terreno vazio próximo. A poeira levantada pelas hélices fez com que todos protegessem os olhos. Quando as pás diminuíram a velocidade, a porta da aeronave abriu-se. Ricardo Mendonça desceu, impecavelmente vestido em um terno azul marinho, seguido por uma mulher de tailleur que carregava uma maleta e por um homem com equipamento de filmagem profissional. Tio? O exclamou Felipe, genuinamente surpreso. O que faz aqui? A reunião em Gramado? Foi cancelada, respondeu Ricardo secamente. Seus olhos percorreram o grupo reunido, detendo-se em Sebastião. Você deve ser o proprietário desta oficina. O velho mecânico assentiu, intimidado pela presença imponente do empresário e pela situação surreal. Sebastião Oliveira às ordens. Ricardo estendeu a mão para um cumprimento formal. Ricardo Mendonça. Creio que nos conhecemos ontem em circunstâncias inusitadas. Sim, senhor. Seu carro está sendo reparado adequadamente em minha concessionária, completou Ricardo. Mas não vim aqui para falar sobre o veículo. Neste momento, um homem de terno e gravata aproximou-se apressadamente, carregando um envelope oficial. Senhor Mendonça, o oficial de justiça chegou para a reintegração de posse. De fato, um carro da justiça havia estacionado do outro lado da rua. Um homem de expressão séria atravessava em direção à oficina, carregando documentos e acompanhado por 2 policiais. O coração de Sebastião acelerou. Apesar das esperanças renovadas com a proposta de Felipe, a realidade brutal do despejo havia chegado. O oficial aproximou-se, verificou a identificação do local e dirigiu-se diretamente ao velho mecânico. Senhor Sebastião Oliveira? Sou o oficial de justiça Paulo Rezende. Estou aqui para executar a ordem de reintegração de posse deste imóvel em favor do Banco Nacional, conforme processo número... Ricardo interrompeu o procedimento com um gesto educado, mas firme. Um momento, por favor. Creio que há uma situação a ser esclarecida. O oficial olhou-o com expressão impassível.
E o senhor é... Ricardo Mendonça, representante do Grupo Mendonça. Ele fez um sinal para a mulher de Tailleur, que se adiantou e abriu a maleta. Tenho aqui documentação que talvez seja de seu interesse. A mulher de Tailleur extraiu da maleta uma pasta com documentos oficiais que Ricardo entregou ao oficial de justiça. Esta é a comprovação de quitação integral da dívida com o Banco Nacional, incluindo juros e multas. A execução foi suspensa por ordem judicial emitida esta manhã. Um murmúrio percorreu o pequeno grupo de pessoas que se aglomerava para assistir à cena. Sebastião, atordoado, precisou apoiar-se em Ana para não cambalear. Felipe olhava para o tio com uma mistura de surpresa e admiração. Parece estar tudo em ordem, confirmou o oficial após examinar cuidadosamente os documentos. A execução está de fato suspensa. Ele devolveu os papéis e dirigiu-se a Sebastião. O senhor teve sorte. Parabéns. Quando os representantes da justiça se afastaram, um silêncio carregado de expectativa tomou conta do ambiente. Foi Sebastião quem finalmente o quebrou. Por quê? Perguntou ele com voz embargada. Por que faria isso por um estranho? Ricardo ajustou o nó da gravata. Visivelmente desconfortável com demonstrações emocionais. Não é caridade se é o que está pensando. É um investimento. Ele fez um gesto amplo, abrangendo a oficina e o entorno. Este lugar tem potencial, como meu sobrinho corretamente identificou. Ana, sempre perspicaz, notou a evasiva. Com todo respeito, Sr. Mendonça, existem centenas de negócios com potencial em Porto Alegre. Por que escolher justamente a oficina do meu pai? Ricardo hesitou. Algo raro para um homem habituado à certeza em cada palavra. Seu olhar percorreu o pátio da oficina, detendo-se momentaneamente em cada pessoa presente, como se procurasse algo, ou alguém. Ontem aconteceu algo incomum, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Encontrei alguém que me fez questionar certas certezas. Está falando do homem que ajudou com seu carro? Perguntou Felipe. Ney? Ricardo assentiu lentamente. Ou Aguinaldo, seu verdadeiro nome? Ele observou a reação de Felipe, que confirmou com um aceno discreto já saber da verdade. Vejo que vocês conversaram. Ele me contou sobre o passado, admitiu Felipe. Sobre a Autotec, sobre o conflito com meu avô. Hesitou brevemente antes de completar. Sobre ser seu sobrinho. Ana e Sebastião trocaram olhares confusos, mas Ricardo ergueu a mão pedindo paciência. É uma longa história familiar, que não vem ao caso agora. O importante é que esse encontro me fez refletir sobre escolhas, sobre o tipo de pessoa que me tornei. O cinegrafista, que até então registrava discretamente a cena, recebeu um sinal de Ricardo e aproximou-se. Câmera em punho. O que estou prestes a anunciar vai além desta oficina, continuou o empresário, agora com a formalidade de quem está acostumado a declarações públicas. É um projeto que pode transformar não apenas um negócio, mas vidas. Com um gesto teatral que não combinava com sua personalidade habitual, Ricardo estendeu o braço como se apresentasse uma visão. No lugar desta oficina tradicional, proponho a criação do Centro Automotivo Novo Amanhecer, mantendo o nome original como homenagem à sua história. Mas não será apenas uma oficina modernizada. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo genuíno. Será também uma escola profissionalizante, um espaço de transformação social. Tirou do bolso do paletó um pequeno controle remoto e pressionou um botão. O tablet na mão de seu assessor acendeu, projetando holograficamente o design arquitetônico de um complexo moderno, que mantinha elementos da fachada original da oficina, mas expandia-se em um prédio de 2 andares com estrutura contemporânea. O andar térreo será a oficina propriamente dita, equipada com o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. O piso superior abrigará salas de aula e laboratórios onde jovens da comunidade, pessoas em situação de vulnerabilidade e ex-detentos, poderão aprender o ofício da mecânica, gratuitamente. As imagens tridimensionais giravam lentamente, mostrando detalhes do projeto ambicioso. A pequena multidão que se formara emitia exclamações de espanto e admiração. Mas, continuou Ricardo, para que este projeto seja verdadeiramente transformador, precisa de uma liderança especial. Seus olhos encontraram os de Sebastião. Alguém com experiência
respeito da comunidade e, acima de tudo, um coração generoso. O velho mecânico apertou a mão da filha, emocionado demais para falar. Hannah, sempre a voz da razão, interveio. É uma proposta extraordinária, Sr. Mendonça, mas por que meu pai? O senhor tem centenas de funcionários qualificados em suas concessionárias. Porque seu pai representa algo que minha rede perdeu ao longo dos anos. Humanidade no atendimento, o olhar para além da máquina. Ricardo parecia sincero em sua resposta. E ele não estará sozinho. Fez um gesto em direção a Felipe. Meu sobrinho já havia identificado o potencial deste lugar, independentemente de mim. Ele será o responsável pela parte técnica e de inovação. Felipe sorriu, visivelmente orgulhoso por ter sua iniciativa reconhecida pelo tio. Mas havia algo mais em seu sorriso. A satisfação de ver suas próprias ideias ampliadas em um projeto maior. Ainda falta uma peça fundamental neste quebra-cabeça, continuou Ricardo, percorrendo com o olhar a pequena multidão que se aglomerava. Alguém que combina conhecimento técnico excepcional com uma sensibilidade única para ouvir as máquinas. O burburinho aumentou. Todos pareciam procurar entre os presentes a pessoa a quem Ricardo se referia. Foi Dona Cleide quem o avistou primeiro. Olhem, é o Ney. De fato, a figura familiar do homem aproximava-se lentamente pelo mesmo caminho que percorrera no dia anterior. Sua mochila surrada nas costas, o andar calmo e observador. Parou a alguns metros do grupo, claramente surpreso com a movimentação incomum. Arnaldo, chamou Ricardo, usando o nome verdadeiro do sobrinho. O homem hesitou brevemente antes de se aproximar. Tio Ricardo, respondeu ele com um aceno formal. O encontro dos dois homens criou um momento de tensão palpável. Décadas de distância, ressentimentos não verbalizados, escolhas de vida diametralmente opostas. Tudo isso pairava no ar entre eles. Tenho uma proposta para você, disse Ricardo sem rodeios. Aguinaldo esboçou um sorriso cansado. Não preciso de caridade, tio. Não é caridade. É uma reparação. As palavras de Ricardo surpreenderam a todos, inclusive a ele próprio, pela sinceridade incomum. Você estava certo sobre os sensores da Autotech. Seu pai, meu irmão, deveria ter te ouvido. A menção ao pai fez Aguinaldo desviar o olhar brevemente. A ferida, mesmo após tantos anos, ainda estava aberta. O passado já passou, respondeu ele com dignidade. Não guardo rancor. Mesmo assim, quero oferecer o que deveria ter sido seu desde o início. Ricardo fez um gesto amplo em direção à projeção holográfica que ainda rodava, mostrando o projeto. Este centro será mais que uma oficina ou escola. Será um espaço de redenção para esta comunidade e para nossa família. Explicou em detalhes o projeto, enfatizando o aspecto social, a formação profissional gratuita, as oportunidades para pessoas marginalizadas, a chance de transformar vidas através do conhecimento técnico. Concluiu estendendo a mão para o sobrinho. Quero que você seja o diretor técnico e instrutor principal. Ninguém tem sua habilidade ou sensibilidade. Aguinaldo olhou para a mão estendida com hesitação visível. Anos de vida nas ruas haviam-lhe ensinado a desconfiar de ofertas aparentemente generosas. Por que agora, depois de tanto tempo? Foi Felipe quem interveio, colocando-se ao lado do primo. Porque ontem você nos mostrou algo importante, a todos nós. Que conhecimento sem humildade é arrogância, que técnica sem intuição é limitada, que ajudar sem esperar retorno é a verdadeira grandeza. As palavras sinceras do jovem pareciam tocar Aguinaldo mais profundamente que a proposta luxuosa ou as promessas de Ricardo. Ainda assim, sua hesitação persistia. E se não der certo? Se as pessoas não confiarem em alguém como eu? Daremos um passo de cada vez, respondeu Sebastião, unindo-se à conversa. Comecei nesta oficina como ajudante, limpando o chão. Hoje, graças a um milagre que ainda não compreendo completamente, posso continuar aqui. Todos merecemos uma segunda chance. A expressão de Aguinaldo suavizou-se com as palavras do velho mecânico. Havia entre eles uma compreensão mútua que transcendia as diferenças sociais ou geracionais. O respeito pelo ofício, pela dignidade do trabalho bem feito. Quando parecia que Aguinaldo finalmente cederia, ele ergueu a mão em um pedido de pausa. Há algo que preciso saber primeiro. Seu olhar fixou-se diretamente nos olhos de Ricardo. Minha filha, você tem notícias dela?
A pergunta caiu como uma bomba no pequeno círculo. Felipe arregalou os olhos, claramente ignorante deste aspecto da história familiar. Ricardo pareceu momentaneamente desestabilizado. Sua filha? Repetiu ele, genuinamente surpreso. Catarina, confirmou Aguinaldo. Ela tinha apenas 3 anos quando fui expulso da família. Minha ex-esposa Márcia a levou quando nos separamos, pouco depois. Disse que não queria que nossa filha crescesse com um fracassado. A dor em sua voz era palpável. Tentei localizá-las por anos, mas sem recursos ou contatos, as perdi. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz tremia levemente. Algo extraordinário para um homem conhecido por sua frieza emocional. Catarina Mendonça é formada em engenharia mecânica pela UFRGS. Trabalha na divisão de desenvolvimento de nossa empresa há 2 anos. Foi a vez de Aguinaldo empalidecer. Você sabia? Todo este tempo? Não, respondeu Ricardo com sinceridade. Ela foi contratada por mérito próprio, através de processo seletivo regular. Apenas recentemente mencionou ser sua filha, quando perguntei sobre seu sobrenome. Disse que vinha te procurando há anos. Ela sabe que estou... Na rua? Zés, completou Ricardo. Sabe? E nunca deixou de te procurar. Ele fez um sinal para a assistente, que rapidamente digitou algo no celular. Na verdade, ela está a caminho. Como que respondendo a uma deixa teatral, um carro executivo estacionou próximo ao helicóptero. Dele desceu uma jovem mulher de aproximadamente 28 anos, vestindo um terno feminino elegante. Seus olhos, da mesma tonalidade castanha dos de Aguinaldo, percorreram ansiosamente o grupo, até encontrar quem procurava. Pai, chamou ela, sua voz misturando incerteza e esperança. O tempo pareceu congelar naquele instante. Aguinaldo permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse dissipar aquela visão. A jovem deu o primeiro passo, depois outro, até finalmente correr em sua direção. O abraço que se seguiu não deixou um único olho seco entre os presentes. Pai e filha, separados por circunstâncias cruéis por mais de 2 décadas, finalmente reunidos em um momento que transcendia palavras. Te procurei por toda parte, soluçou Catarina, agarrada ao pai como se temesse perdê-lo novamente. Quando mamãe faleceu há 5 anos, encontrei suas cartas todas devolvidas sem abrir. Só então soube a verdade. Aguinaldo, o homem que enfrentara a vida nas ruas com dignidade inabalável, agora chorava sem reservas. Minha filha, minha pequena. Aquela reunião inesperada selou o destino do projeto. Não havia mais como Aguinaldo recusar. Não quando o futuro oferecia não apenas propósito profissional, mas a chance de reconstruir laços familiares há muito rompidos. 6 meses depois, o Centro Automotivo e Escola Profissionalizante Novo Amanhecer foi inaugurado com uma cerimônia que atraiu autoridades, empresários e principalmente moradores do bairro da Restinga. O prédio, fiel à visão original, preservava elementos da antiga oficina de seu Sebastião, enquanto incorporava tecnologia de ponta e espaços educacionais modernos. A cerimônia de inauguração contou com um momento simbólico. A entrega do primeiro certificado de formação profissional a João Paulo, um jovem de 19 anos, que havia cumprido medida socioeducativa e encontrado no programa uma chance de recomeço. Quem lhe entregou o documento foi Aguinaldo, agora transformado em um homem diferente, não pela aparência externa, pois mantinha a simplicidade no vestir e no falar, mas pela luz renovada em seus olhos. Ao microfone, visivelmente emocionado, Aguinaldo dirigiu-se à plateia que lotava o pátio da nova escola. Por anos, caminhei pelas ruas desta cidade, acreditando que o mundo me devia algo, que a vida havia sido injusta, que merecia mais. Sua voz, normalmente calma, vibrava com emoção contida. Hoje compreendo que era eu quem devia ao mundo. Esperança, perdão, bondade. Seu olhar percorreu o público até encontrar rostos específicos. Sebastião, agora coordenador de estágios. Felipe, diretor de inovação. Ricardo, financiador e mentor do projeto. E principalmente Catarina, que agora trabalhava ao lado do pai como instrutora de eletrônica automotiva. Não há mistério ou magia na transformação, seja de um carro quebrado, de uma oficina falida ou de uma vida interrompida. É apenas uma questão de encontrar a conexão certa,
apertar o que está frouxo, reconectar o que foi separado. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. E principalmente escutar. Escutar o motor, escutar o coração, escutar o outro. As palavras simples, mas profundas tocaram cada pessoa presente de maneira única. Para alguns era a promessa de oportunidades concretas através da formação profissional. Para outros, a inspiração de ver um projeto social nascido de um encontro improvável. Para a família Mendonça, era o início de uma reconciliação que parecia impossível. A fila de inscrições para o primeiro ciclo de cursos do centro ultrapassou todas as expectativas. Ex-detentos, jovens em situação de vulnerabilidade, mulheres chefes de família, pessoas tradicionalmente excluídas do mercado de trabalho especializado, encontravam ali não apenas capacitação técnica, mas acolhimento e dignidade. Em um canto discreto da nova oficina, uma pequena placa foi preservada. O antigo letreiro Mecânica Novo Amanhecer, agora um pouco menos desbotado, graças ao trabalho cuidadoso de restauração. Abaixo dele, uma frase simples sugerida por Aguinaldo. A maior ferramenta não está na caixa, mas no coração de quem conserta. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Aguinaldo e sua jornada de redenção tenha tocado vossos corações. Para acompanhar outras narrativas igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial com histórias de superação e recomeços. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se gostaram desta história de transformação nas ruas de Porto Alegre, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as profundezas da alma humana e a capacidade de recomeçar. Aguardamos vocês nos comentários para compartilhar suas impressões sobre o Centro Novo Amanhecer e histórias semelhantes que possam conhecer. Até nossa próxima jornada emocional.